Que alegria, estamos aqui no nosso Oriente-se, numa noite gostosa para falar dos nossos jovens com pessoas muito especiais, queridas já. Gente, dá licença, porque a gente já caminhou junto aqui no Oriente algumas vezes, né, Débora? Verdade, Bem-vinda, Débora Corigliano, ela é pedagoga. É verdade. Psicopedagoga. Psicopedagoga. E é um prazer estar aqui com você nessa nova fase. Com certeza as famílias vão se sentir bem felizes com tudo que a gente tem para passar, que é uma troca, né? Não é uma mensagem pronta, mas é uma troca de experiência que, unindo, a gente tem um resultado bem bacana. Eu gosto dessa noite mais que especial, porque vocês podem ver que ela veio para quebrar, não é? Essa masculinidade, trazer suavidade, alegria, né? Bem-vinda. Ela já me disse nos bastidores que ela é doce, e eu confirmo, viu, gente? Bruno Vitor, o jovem com a mão na massa nessa arquidiocese aqui de Campinas. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, o prazer é meu estar aqui com você nessa volta do Oriente de forma nova, parabéns. E é sempre bom, assim como ela disse, partilhar, né? Mostrar como que é a realidade mesmo que a gente trabalha junto com os jovens, ainda mais agora a Arquidiocese de Campinas trabalhando cada vez mais com a área juventude. É uma alegria estar aqui para poder partilhar um pouco desse serviço. E o Maciel Rocha, sociólogo, ativista até do fio do cabelo até os pés, né, meu irmão? Tô vendo que você... Desde a adolescência, fomos, agora eu tô assessorando a juventude, tô educando os jovens como professor. É assim, é uma vocação, digamos que é uma vocação aqui. E a minha esposa, em 2011, ela esteve aqui no programa, né? Ela foi falar da Jornada Mundial da Juventude, enquanto eu estava lá em Madrid com os meus alunos. Ela estava aqui partilhando, né? Também um pouco da vivência que ela tem e que nós construímos juntos nessa caminhada aí da Pastoral da Juventude dentro da Arquidiocese de Campinas. E é muito legal estar partilhando isso aí para esse lado das famílias, né? Porque tem tudo a ver. Hoje, eu, Dani, Maria Cristina e o futuro bebezinho que virá aí, somos uma família que nasceu no seio da igreja. Que legal, eu também tenho essa alegria de ter caminhado no seio da igreja. Vamos começar pela Jornada Mundial. Deixa eu já aproveitar, não tem como não começar, já que nós estamos no primeiro programa nessa retomada com o Oriente-se, falando da formação da juventude, falando da formação dos nossos jovens. Aliás, deixar aberto o canal para você, você pode entrar em contato conosco pelo oriente-rs21.com.br ou pelo telefone 19 3871 9620. 3871 9620. O Twitter, @Oriente-se21. O Facebook, Oriente-se com o hífen. E eu vou tentar aqui administrar todas essas informações. Mas vamos lá. Vamos começar, Maciel. Você que já citou a jornada, sim, que já foi a jornada. Eu vejo com bons olhos esse momento da igreja tão voltada para a juventude. Nós estamos num ano especial e começando o Oriente, né, nesse tema tão quente. A importância da jornada. Eu tive o prazer de conhecer Dom Eduardo Pinheiro, né, que hoje é o bispo referencial da juventude, que ele sonhou em 2007, eu encontrei com ele em Belo Horizonte, no encontro que fomos participar da Rede Nacional de Centros e Institutos de Juventude. E lá ele expôs o sonho dele, o sonho de construir esse momento com a campanha da fraternidade e trazer a Jornada Mundial da Juventude para o Brasil. Quando o Papa veio, em 2007 também, no encontro com os jovens no Pacaembu, eu vi Dom Eduardo pedindo ao Papa Bento XVI, nós queremos sediar a próxima jornada. Mas já estava acertado com Madrid, né? Então, depois dessa jornada, foi a nossa vez. Então, é um sonho que a igreja está construindo há tanto tempo que a gente precisa sonhar com emoção. E eu vejo essa emoção nos jovens, vejo essa emoção aqui no Bruno, que nesse final de semana, domingo, reuniram 7.000 jovens em Sumaré, numa casa de shows, mostrando que sim, o jovem pode fazer esse momento acontecer. E para quem já viveu uma jornada, quem já foi numa cidade grande como essa, como minha esposa foi em Sydney, na Austrália, assim, no termo dos jovens, eles vão pirar o cabeção. O Rio de Janeiro vai pirar o cabeção de ver tanto jovem assim. O que esses jovens, o que está movendo esses jovens? É Cristo, é Jesus. É o encontro com Jesus na pessoa do Papa, na pessoa de outros jovens que você vai conhecer e vai fazer para o resto da vida. É uma pena, assim, porque a gente sabe que agora com o Papa Francisco vai lotar a cidade.
Minha mãe, que estava querendo ir para o Rio, vai para Aparecida para poder encontrar com o Papa. Então, assim, uma pena para quem não vai para lá. Nós vamos passar, assim, dias inesquecíveis. E eu tenho certeza que toda a igreja que está se preparando para isso, ganha muito. Cada um de nós aqui ganha muito de estar se preparando para isso. É curioso falar da juventude, focar na juventude, trabalhar juventude, porque parece que os jovens não participam da igreja, né? Não se fala muito, não se vê muito. Aliás, existe até um certo preconceito, né? Parece que igreja é lugar de idoso, de senhoras. Como é que é isso, Bruno? Você agitando essa moçada aqui, conta para nós, porque ele é professor, mas você é o jovem com os jovens. É o jovem mesmo, né? Hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar trabalhando em duas áreas com a Arquidiocese de Campinas, que é tanto na comunicação, né? Então eu tenho a agência Santa Clara, que é focada em comunicação católica, e na parte da jornada, no JMJ Campinas. E, assim, hoje eu posso dizer que a jornada, ela tomou conta de grande parte da minha vida. Porque durante o dia, dos demais assuntos que eu converso com as pessoas, o principal às vezes é jornada. Então o pessoal pede informação e tudo mais. Então é um tempo, assim como você diz, é um tempo muito bonito, um tempo de trazer o jovem de volta à igreja. Então a gente teve agora a campanha da fraternidade, Eis-me Aqui, Envia-me, que já era um tema focado com a juventude, para buscar isso, né, durante a quaresma e toda a Páscoa. E agora a jornada linkando também a juventude para manter esse espírito de jovem mesmo. Então hoje na igreja tem sim jovem, só que ele ainda precisa mostrar mais a cara dele. Então, vamos dizer assim que tem paróquias hoje que eu conheço que transborda a juventude, que tem, por exemplo, aqui no Point 21 de terça-feira, a gente sempre traz a juventude para participar da plateia e tudo mais, só que também há uma realidade muito forte, eu vejo aqui, principalmente na Arquidiocese de Campinas, de paróquias que têm uma juventude, mas não tão ativa. Não sabe onde se enquadrar, não sabe onde procurar um movimento, um grupo, para começar a ter uma caminhada junto com a juventude. Primeira dica sua, então, é que o jovem precisa ser levado até o seu espaço? Ou ser levado ou levar-se, né? Então, se ele sente que ele tem que procurar algo diferente, algo a mais, ele tem meios e muitas formas de encontrar isso dentro da igreja. Então, às vezes a gente deturpa aquilo que você falou, a verdadeira alegria com as alegrias do mundo, e o jovem ele precisa encontrar alegria dentro da igreja. Então, claro, tanto no acompanhamento também dos seus pais, da própria paróquia, para fortalecer a juventude, mas também o jovem ele tem que ter esse sentido de querer se enviar, usar a sua juventude dentro da igreja, que com certeza ele vai ser muito feliz. Bom, Bruno, um jovem, o Maciel, um jovem pai, e agora vamos para a nossa experiência, né, Débora? E aí, Débora, como educar e preparar os jovens, como começar para chegarmos num momento tão efusivo, assim, tão quente, tão atuante, com unidade, com consciência, dentro de casa e na sociedade? É o exemplo da família, né? Eu falo que a família que leva o filho para a missa, o pai deixa na porta da igreja e vai embora, esse filho só vai frequentar a missa ali alguns meses e quando ele tiver poder de decisão, ele não vai mais à igreja. Agora, se é uma família que participa e que os filhos veem no exemplo dos pais essa participação, tem vontade de frequentar a igreja, tem vontade de fazer amizade, tem vontade de cultivar tudo isso e participar. Então, realmente, a base é a família. Com certeza, seus filhos, esse que está por chegar e o que você já tem, os nossos filhos, eles vão à igreja por quê? Porque nós estamos presentes, porque é gostoso estar na igreja. Existe, lógico, o movimento da fé, mas o movimento da amizade, da cooperação. E isso é importante ter na família. Eu questiono muito esses pais que falam, não, meu filho vai à missa, mas eu só levo. Então, isso para mim não tem validade nenhuma, porque colocar uma criança na porta da igreja não quer dizer que tem Deus na família. Quer dizer que assim, é uma coisa obrigatória que essa criança faz, e isso eu não concordo, eu questiono bastante. Então, eu acho que a base de tudo isso, eu até queria perguntar também, dá licença só para perguntar para o Bruno, que esses jovens, eles vão por iniciativa própria ou porque tem uma estrutura familiar que encaminha? A maioria dos que frequentam. São várias realidades, né? Então, tem essa principal realidade de um jovem que já tem os pais engajados na pastoral da família ou em outras pastorais, que ele também se vê participando, às vezes, primeiramente, por uma questão
familiar, assim, de, meus pais vão, eu também vou. É um acompanhamento, mas depois um encontro mesmo. E também tem a questão das amizades, né? Então, eu vou no grupo de jovens porque tem a menina que eu tô paquerando, ou tem os amigos da escola e tudo mais. Em casos mais específicos, são pessoas, assim, por exemplo, convidadas e tudo mais, mas são essas duas maiores realidades mesmo. Poucos que o jovem sozinho, por iniciativa própria... É bem raro. Eu já vi várias vezes acontecer isso, só que o principal é o jovem ir pelos outros, pelas amizades, né? E é muito importante isso que você disse mesmo, dele querer se encontrar lá dentro. Não ir por obrigação ou porque precisa do pedacinho dele no céu. O jovem, quando ele se encontra mesmo na igreja, ele faz as amizades de fé dele dentro da igreja, ele tem verdadeiramente um encontro com Cristo, ele se mantém na igreja. Não só por causa de jornada ou por causa de alguma festa, por eventos, mas né? Pela sua fé. Assim, a partir do momento que ele se encontra mesmo com Deus, ele fica. Então, a gente brinca, né, e é uma realidade muito forte nos grupos de jovens. Sempre tem os que vão pelos outros ou tudo mais, mas é importantíssimo ter um grupo de jovens fortalecido, com bastante fé, porque é ali que ele vai ser transformado. Sim. Então, o jovem hoje em dia, na grande maioria da sua realidade, ele se encontra no grupo de jovens. E aí ele começa a frequentar as missas e tudo mais, começa a amar mais a igreja. Então, mais uma vez, é o resgate familiar, né? Sim. Que se faz necessário. Vamos perguntar para o iniciante ali, o jovem pai do jovem casal, como é o papel do casal? Como você vê no nascimento do filho? Porque do jeito que a Débora colocou, os pais têm que ser um tanto jovens também. Os pais parece que têm que viver a realidade do jovem, do filho também. Como é que foi, como é que é para você, Marcel, sua esposa, sua casa, essa educação, esse início, esses primeiros passos com o neném, com a criança que vai surgindo na fé, na formação? Olha, a Maria Cristina, agora ela está com 3 anos. Desde o momento que vamos conversar, vamos falar, a gente colocou o sagrado na história, né? O rezar, o identificar Deus. Hoje, quando ela vai na igreja, é uma criancinha, né? Assim, na missa, ela não está ligada no que está acontecendo. Ela percebe algumas coisas, mas não sabe. Mas ela sabe, por exemplo, quando passa em frente a Nossa Senhora, Maria, que nem você. Vou rezar aqui. Vai lá no sacrário, vou ficar de joelhos. Entendeu? E foi um ensinamento. Já distingue, né? Ela sabe, né? Vou rezar para o Papai do Céu aqui. Então, tudo isso, assim, é uma coisa tão maravilhosa de você... eu passei isso para ela. É a minha fé. E ela está adquirindo essa fé. No futuro... Bom, o futuro a Deus pertence, né? Mas a nossa parte de família, como você estava falando, a gente está passando os nossos valores para ela. E assim, a gente fica... Eu até estranho, é muito estranho ouvir de pai que coloca a criança na porta da igreja e vai embora. E tem bastante. Mas é estranho, mas tem mesmo. Tem mesmo. Assim, pensando na minha comunidade, eu falo, mas é verdade. Tem jovem, como o Bruno falou, que ele está lá dentro e os pais eu nunca vi dentro da comunidade. E o jovem está lá há anos e não consegue trazer os pais para dentro. Agora, Marcel, é uma realidade que dá trabalho uma criança de 3 anos dentro da igreja. Mas é um trabalho tão gostoso, né? Sim, mas muitos pais, não sei se têm a disposição de cuidar de uma criança, um neném, e viver os incômodos com os outros, com o padre, atrapalhando a celebração. Como é que é para vocês, como casal?